Deus. Eu espero ser bem breve e sucinto para que você não... Sabemos que em casa é bem mais difícil da gente manter o foco em um ponto, por causa tem filho, tem o celular o tempo inteiro, notificações, bebê chora, ou seja, a gente vai procurar ser um pouco mais dinâmico e mais rápido naquilo que Deus tem para falar, e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Amém? Pega a sua Bíblia e abra em Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 22, eu ministrei em cima dessa mensagem há um ano atrás, mais ou menos, aqui na nossa casa, em Porto da Roça. E é algo que tem muito a ver com os dias que nós temos vivido hoje. Fala a respeito de medo. Do medo que Pedro teve. Mas também do sobrenatural em meio às tempestades. E quando a gente lê esse texto, parece que a gente está vendo uma cena de filme. Certamente você já deve ter visto algum filme de Jesus em alguma fase da sua vida. E é maravilhoso quando chega nessa parte de Jesus andando sobre as águas ali, em meio àquelas ondas batendo. Tudo parecia que estava sob controle até então. Mas quando começa as ondas a baterem, aqueles discípulos no barco começam a sentir medo. Tudo parecia estar sob controle. Cristo tinha acabado de realizar um milagre incrível pouco antes no texto. Se você leu um capítulo anterior, você vai ver que, acho que no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, um versículo um pouquinho antes, você vai ver que Jesus, ele multiplica os pães, ou seja, os discípulos já tinham ciência da altura do poder, da grandeza do poder de Jesus. E depois Jesus direcionou eles para o barco, para que seguissem na frente, despediu as multidões, subiu para o monte para orar. Ou seja, os discípulos seguiram à frente. Os discípulos foram na frente. Por serem pescadores experientes, provavelmente eles tinham muita segurança na situação. Principalmente Pedro. Pedro era um pescador de profissão. Então talvez no coração dele a sua profissão os deixasse tranquilo em relação a qualquer vento, tempestade, situação que poderia acontecer no percurso. Mas um ponto que eu quero destacar, o primeiro ponto, e que você registra no teu coração, é que por melhor que o barco seja, por mais reforçado que seja aquela estrutura, por melhor que sejam os condutores daquele barco, por mais experientes que eles sejam, se Jesus não estiver nesse barco, naturalmente ele se torna vulnerável. Esse é o primeiro ponto que eu detecto neste texto. E trazendo para o nosso contexto, Pedro andava com Jesus. Pedro sabia do poder de Jesus. E ele passava por uma situação corriqueira, normal. Vai para o mar, se adianta lá, que eu vou orar no monte. Jesus falando para Pedro. E Pedro talvez tivesse se desconectado do poderio de Jesus para realizar aquela situação. E ele foi até o alto mar. E ele mesmo, com toda a sua experiência, passou sufoco com aquilo que ele estava vivendo devido às fortes ondas, aos fortes ventos. E muitas das vezes nós confiamos muito na força do nosso braço. Muito por conta daquilo que a gente faz para Deus. Muito daquilo que a gente vive na casa de Deus, realizando obras de Deus fora também das quatro paredes, e a gente acha em si que está vivendo seguramente. E às vezes isso faz com que nós nos desliguemos daquilo que Deus pode fazer daquilo que Deus pode fazer em meio a situações que nós não temos capacidade para resolver. E não deu outra. Logo os ventos eles começaram a apertar, eles começaram a castigar e as ondas a açoitar o barco. Vamos ler rapidinho, Mateus 14, a partir do versículo 22.
Se você tiver com a sua Bíblia aí no seu celular ou na sua Bíblia aí na mão mesmo, leia comigo, acompanhe, por favor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram-lhe os seus doentes. Só até aí. Os discípulos, eles não conseguiram identificar Jesus. Os discípulos, eles não conseguiram perceber. Olha só que situação chata, que situação discrepante, se assim pode dizer. Os discípulos tinham acabado de ver uma pessoa que tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles nem conseguiram se conectar àquela pessoa que de fato poderia fazer até muito mais do que andar sobre o mar. E logo eles declararam aquilo que eles sentiam, aquilo que nós temos no nosso coração normalmente é manifestado pela nossa boca. E eles falaram: é um fantasma. Meu Deus, tem um homem ali, tem uma pessoa, tem algo ali andando, vindo sobre as águas, que loucura é essa? E há pouco tempo atrás, minutos antes, eles tinham visto este mesmo homem multiplicando pães e peixes, alimentando toda uma multidão. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa boca, assim como esses discípulos, manifesta aquilo que está mais latente em nosso coração. O que o seu coração tem pulsado, irmão? O que o seu coração tem se alimentado em tempos de pandemia, em tempos de colapsos financeiros, em tempo onde nem a ciência está conseguindo dar conta daquilo que estamos vivendo, né, nos dias de hoje. Ou seja, não temos respostas humanas. Mas aqui nós vamos ter a prova convicta de que nós não precisamos viver por aquilo que a gente vê, viver pela palavra de homens, de especialistas. Mas nós precisamos apenas de uma palavra, a palavra de Jesus Cristo. O que tem movido o teu coração, meu irmão? O que você aí na tua casa tem se movido por medo, ou você tem se movido por fé? É inacreditável ver que aqueles discípulos que andavam diariamente com Jesus ficarem com medo do mesmo, ficarem com medo de alguém que eles estavam cansados de saber quem é, mas o medo era tão latente em seus corações devido à situação que eles estavam vivendo no barco, que eles ficaram cegos para enxergar quem estava vindo debaixo, em cima das águas, sobre as águas. A mesma pessoa que eles já estavam cansados de andar. Tiveram medo de Jesus. Meu Deus, isso me diz muito a respeito de que você pode ver Jesus o tempo inteiro fazendo um milagre na casa de Deus, na tua casa, o tempo inteiro cercando a tua vida de milagres, das pessoas sendo tocadas pelos milagres que Cristo faz.
muitos anos carregando o nome da igreja, do evangelho. Mas eu digo para você, o tempo de casa não diz o quanto nós conhecemos a Jesus. E aqueles discípulos deixaram muito claro que o medo revelou, o medo deles revelou o quanto eles desconheciam ainda o poder do mestre e quem era a pessoa do mestre. Quantos de nós temos cedido às notícias que nós temos visto nos noticiários e temos esquecido do poder grandioso de quem pode, num estalar de dedos, em uma só palavra, fazer cessar toda uma pandemia, fazer curar todo enfermo, fazer um morto se levantar e fazer qualquer pessoa ser restaurada. A Bíblia fala que eles gritavam de medo. Meu Deus, imagina, um bando de marmanjo, barbudo. Meu Deus, fantasma. Imagina, se eu fosse uma mosquinha, se eu tivesse a máquina do tempo lá do Tony Stark, eu entraria nesse exato momento para ver essa cena. A cara deles para as situações e vendo Jesus andando sobre as águas. Meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o medo é maior que a sua fé, quando o medo é maior que a sua fé, a gente enxerga de tudo, cara. A gente vai enxergar tudo. A gente vai ver inúmeras possibilidades de você sair do problema. Mas uma coisa você não vai enxergar: a solução do problema. Porque a solução de qualquer problema, ele não está em mecanismos humanos, mas está no poder da palavra de Jesus Cristo. Deus está falando com você nessa noite, eu tenho certeza absoluta. Será que os discípulos, eles não estavam na casa quando eles tinham tudo para solucionar seus problemas naquele momento? Logo Jesus, percebendo o medo deles, Jesus, ele percebeu que aqueles discípulos estavam com medo. Falou e se identificou. Vem cá, calma. Abre aí no versículo 28. 27, desculpa. Quando eles gritaram de medo, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Você está com medo dessa pandemia? Jesus está dizendo para você nessa noite agora: não tenha medo. Se você está com medo da tua dispensa acabar, Jesus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Se você está com medo da tua empresa fechar as portas, Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo, cara. Não há circunstância terrena nenhuma que seja maior do que o poder da palavra de Jesus. E eu tenho certeza que nessa noite Ele está ministrando ao teu coração. Meu Deus. Eu não sei você, mas aqui está uma atmosfera absurda nesse lugar. E eu tenho certeza que se você abrir a tua boca, Jesus, Ele vai se manifestar a você aí onde você está. Aqui é um templo, mas a igreja é você aí onde você está. Pedro prova o poder de Cristo. Olha o que Pedro diz no versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quer provar do que Cristo pode fazer? Você quer provar daquilo que Cristo pode fazer em meio ao caos que nós vivemos hoje, aí fora? Entregue o impossível na mão dele. Ficar em cima do barco qualquer um deles poderia fazer. Soluções técnicas qualquer um deles poderiam fazer. Mas andar sobre as águas só um poderia fazer com que aqueles discípulos pudessem. Então o que Pedro fez foi isso. Quando ele não tinha mais soluções técnicas para fazer, o que ele fez? Pegou o impossível. Jesus, é tu? Então eu quero andar sobre as águas, assim como tu andas. Aí sabe o que Jesus faz? Versículo 29. Jesus, ele não precisa falar um textão, fazer um textão no Facebook, uma mensagem gigante de e-mail. Não, ele manda uma palavra apenas. Na minha Bíblia
vai dizer apenas isso: venha. Jesus não precisa mais do que uma palavra para resolver o teu problema nessa noite, meu irmão. Jesus não precisa de muito. Ele só quer a tua fé e o teu coração, velho. Versículo 29 vai dizer: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Solta aí, daqui a pouco a gente continua. Pedro, ele provou, por causa da sua ousadia, o sobrenatural de Deus. O que você tem entregado? O que você tem pedido a Jesus? O que você tem feito com as tuas demandas que você sabe que você não pode resolver com as tuas forças? Seja ousado, meu irmão. Pedro sabia da grandeza do poder de Jesus. Pedro sabia que Jesus, ele podia ir muito além do que andar sobre as águas. E isso foi algo simples. E Pedro sabia disso. Acho que dizer que Pedro já... A Bíblia não diz, tá? Isso aí é é algo meu. Mas eu creio que Pedro, ele já sabia quem era aquela pessoa ali. E ele fala: Jesus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Ele sabia que Cristo liberaria palavras que fariam toda a diferença naquela situação. Pedro sabia que ele poderia fazer toda a diferença. A palavra de Jesus, meu irmão, ela é suficiente. Tem gente fazendo de Jesus alguém importante, alguém relevante na sociedade, mas não tem feito Jesus suficiente em suas vidas. Jesus não é uma pessoa na qual você tem que admirar. Jesus não é uma pessoa na qual você tem que colocar num palanque e apontar: olha, Jesus é Deus. Jesus não é alguém que se coloca num lugar acima, apesar dele estar, mas ele, como coração simples que ele tem, ele não se engrandece disso. E tem gente fazendo de Jesus alguém hiper relevante. E não que ele não seja, ele é importante, relevante. Mas as pessoas não têm colocado Jesus para ser algo suficiente para seus corações. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é tudo aquilo que nós carecemos. A palavra de Cristo é suficiente para te fazer andar sobre as águas, meu irmão. Se Ele chamou você, se Ele direcionou a tua vida, se Ele te prometeu que essa fase ia passar e você ia sair ileso, irmão, você pode ter certeza absoluta que você vai andar sobre as águas se for preciso. E Pedro foi assim, andou sobre as águas, mas aí vieram os fatores externos. Vieram os fatores externos, Pedro teve medo, mesmo ele vivendo o processo, de sobrenatural que Jesus já tinha liberado sobre a vida dele. Pedro não conseguiu focar no alvo, que era Jesus. Jesus falou: venha. E Pedro foi. Só que no meio do caminho, naturalmente, os processos, os problemas, os ventos, a tempestade, as ondas assustaram Pedro. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro se moveu por uma palavra de Jesus. Mas a dúvida e o medo que surgiu no coração de Pedro, devido aos fatores externos, fez com que Pedro começasse a afundar. Assim também somos nós. A humanidade, quando nós olhamos com olhares humanos, as circunstâncias, assim como Pedro olhou aquela situação terrena que ele estava vivendo, as ondas, a tempestade, os ventos, ele começou a afundar. Mas como assim? O cara estava andando sobre as águas.
uma das coisas que fazem você sucumbir no meio do processo, meu irmão, é uma palavrinha chamada dúvida. Essa é a vida com Cristo. Muito querem se direcionar nele, mas poucos se arriscam assim como os discípulos fizeram. Só Pedro se levantou para ir em direção. Jesus, ele não tirou ninguém do barco. Jesus, ele não vai tirar da tua zona de conforto, meu irmão. Jesus, ele só vai dizer aquilo que você precisa fazer para alcançá-lo, para alcançar a promessa dele. E a palavra que ele coloca para você nessa noite, assim como ele disse para Pedro, é venha.